Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui dessa série ou do quadro Alcançando o Realismo no Desenho a Grafite. Nesse vídeo de hoje, nessa videoaula, eu vou estar mostrando agora mais um passo a passo desse desenho que eu estou fazendo, agora da textura de pele. Tenho outros vídeos anteriores mostrando esse processo de textura. E mais à frente eu vou fazer outro com uma textura mais complexa, com rugas. Textura de pele geralmente sempre é um desafio para muitos que estão iniciando no desenho realista, assim como também fios, né, de cabelo. Então, se não se inscreveu ainda no canal, já se inscreva para não perder os próximos conteúdos que eu vou estar postando sobre desenho realista, mostrando passo a passo por etapas. E não esqueça aí também de deixar aquele seu joinha, porque isso também vai fazer com que a plataforma do YouTube reconheça como conteúdo relevante e possa estar também recomendando esse vídeo aí para outras pessoas. E também não esqueça de compartilhar aí nos seus grupos e também com os seus amigos aí que curtem o desenho realista. Então vamos à videoaula e nos vemos aí no próximo vídeo. Como vocês podem estar observando, já dei início, né? Já fiz uma boa parte da textura. Vou fazer essa parte dessa região aqui, onde vou estar aí mostrando um pouco da técnica de textura de pele. Bom, a textura de pele são esses pequenos detalhes que há na nossa pele. Vou começar aqui com HB. Então, repetindo, são esses detalhes que são vistos apenas em imagens com boa resolução e, claro, a olho nu quando observamos de perto a pele de uma pessoa. Então, esse processo é feito com pontilhismo para fazer os poros, fazendo de forma bem aleatória. Pode ser esses pontilhismo com pequenos movimentos circulares para que possa aí ficar os poros com mais detalhes, mais detalhados. É importante sempre fazer de modo bem aleatório. Ou seja, se aproximar daquilo que é real em uma pele de uma pessoa. O trabalho de textura é um trabalho que exige bastante paciência, que é um trabalho bem detalhado, né, minucioso, e precisa-se ter paciência, observação, para que se consiga aí um bom resultado. Essa textura é uma textura bem suave, não é aquela textura bem complexa. Aqui nessa região aqui eu vou apenas fazer movimentos circulares porque é uma região onde tem um pouco de desfoque, por se tratar de uma parte um pouco sombreada. Então em algumas partes não tem uma textura bem nítida. É uma textura um pouco desfocada. Então você pode estar fazendo movimentos circulares sequenciais para dar assim uma definição de textura desfocada.
nas regiões mais nítidas, onde não tem desfoque. Então você tem que detalhar com mais precisão. Então, terminado o processo com o lápis, agora com o esfuminho número 1, eu vou passar o esfuminho em cima de cada pontinho desse que eu fiz com o lápis, que é para suavizar o traço do lápis e não ficar com marcas de linhas, né? Esses tracinhos visíveis do lápis, e deixar ele bem homogêneo, deixando bem suave o traço do lápis para ficar bem realista. Lembrando que passar o esfuminho em cima dos pontinhos que foi feito com o lápis, que aí vai suavizar o traço do lápis e vai ficar assim com um visual realista. Tem que fazer todo esse procedimento em todos esses pontilhismos que foram feitos. O esfuminho não desmancha o trabalho de textura desde que você passe o esfuminho apenas aonde você pontilhou com o lápis. Ele permanece, não desmancha o trabalho. Mas se passar o esfuminho por um todo, vai desmanchar todo esse trabalho, porque o esfuminho ele vai esfumar esse grafite onde foi aplicado esses pontilhismos e vai fazer aí mais um sombreamento, ou seja, vai espalhar esse grafite, tornando sombreado, e vai eliminar aí completamente a textura. Por isso é passar o esfuminho suavemente só em cima dos pontinhos para suavizar o traço do lápis. Aqui nessa região, como é desfocado, então eu estou passando de forma bem aleatória, passando por cima para suavizar aquele efeito que eu fiz com o lápis, passando de forma sequencial. Todo esse procedimento aí que você precisa fazer o trabalho de textura. Essa textura aqui é uma textura suave, então ela não tem muita complexidade. Depois do trabalho com esfuminho, aí com a caneta borracha, com a ponta apontada como se fosse a ponta de um lápis, nós vamos destacar os pontos de luz que tem na pele nesses detalhes de textura. Como apontar? A borracha é só esfregar assim no papel de forma girando, e aí você vai conseguir fazer uma ponta ou em uma lixa. Eu uso sempre só o papel. Aí agora eu vou com essa ponta afiada da caneta borracha passar aí nesses detalhes onde eu fiz esses pontos de poros para dar esse efeito de luz na textura da pele. Que a luz, a nossa pele ela tem uma certa oleosidade, então aonde a luz ela bate, ela projeta um certo reflexo, ou seja, a pele emite um reflexo, um brilho, por conta da oleosidade que tem na pele. Então, tem que fazer todo esse trabalho também com a caneta borracha em seguida. É importante observar a direção da luz, para que não fique de forma distorcida também a luz dos poros dessa textura da pele. Eu vou estar trazendo mais vídeos de texturas, outras ainda mais complexas. Essa é uma textura bem suave. Eu vou estar fazendo outra videoaula ainda de textura de pele com uma textura bem mais complexa, onde vai exigir mais precisão e onde a textura é mais visível, textura junto com rugas. É um trabalho bem mais minucioso ainda.
Agora com o pincel, com as cerdas cortadas, né, é só passar bem suave o pincel em todo esse trabalho que foi feito de textura. Então ele não vai eliminar a textura, ele vai só suavizar todo esse processo, tanto o processo com o lápis grafite como também com a caneta borracha, para ficar realmente uma visão realista. Novamente aqui vou dar sequência a esse trabalho da textura aqui com o lápis HB novamente. Bom, aqui são algumas pintinhas que tem na pele. Aqui com o lápis HB vou definir aqui essas manchinhas que são umas pintas que tem no rosto. E agora é só esfumar com um esfuminho para suavizar o traço do lápis, para não ficar riscas, para ficar bem homogêneo. A sequência novamente aqui dos pontinhos onde vai definir essa textura. Continuando aqui com o lápis HB, por se tratar de uma textura bem suave, então estou usando um lápis com graduação mais clara, ou seja, um lápis mais duro, para que fique com um tom de cinza mais suave. Nesse desenho eu estou usando o papel Canson Designer 200 gramas, tamanho A2. Como o papel Canson é um papel bastante poroso, eu uso o verso da folha, a parte de trás da folha, que tem menos porosidade, ele tem uma textura mais suave, facilitando assim um trabalho mais eficiente. Normalmente eu costumo fazer textura de pele já diretamente. Esse aqui eu primeiro fiz a parte do sombreado para em seguida fazer a textura. Mas normalmente eu já venho fazendo a textura direto. Eu acho mais prático porque é um só trabalho. E eu acho menos trabalhoso. Já vim com a textura, fazendo a textura, porque facilita mais. Eu vou fazendo quadro por quadros, como eu uso o grid, então eu acho que facilita mais tanto a visualização, porque eu estou visualizando quadro por quadro, assim como também eu vou ter uma percepção melhor e até mesmo um resultado melhor. Eu estou fazendo esse primeiro, eu fiz o sombreado, para depois fazer a textura, mas eu já gosto de vir fazendo diretamente já com a textura. Eu acho bem mais prático e mais eficiente. E faz um só trabalho em vez de fazer dois trabalhos, né? Em vez de fazer sombreado e depois textura, você vindo já fazendo tudo junto, você faz um trabalho já completo, tanto do sombreado como da textura. Bom, não existe nenhuma regra, né? Cada um
decide como fazer seu trabalho aí de textura, se já vem fazendo a textura diretamente ou se faz primeiro o sombreado para depois fazer textura. Bom, é uma escolha, decisão de cada um, conforme ele achar melhor, conforme for aí atender melhor a sua necessidade. Eu particularmente gosto mais de fazer já vindo com a textura, eu acho bem mais prático e mais eficiente. Novamente agora é só pegar o esfuminho e fazer todo aquele procedimento que eu fiz no início, passando o esfuminho em cima desses pontinhos para suavizar o traço do lápis. Essa região aqui ela é bem desfocada, então eu vou passar o esfuminho levemente, suavizando aqui esse trabalho que eu fiz com movimentos circulares para definir uma textura. Agora com a caneta borracha, fazer todo aquele procedimento, né? Ou seja, esses pontinhos de luz na textura para dar esse efeito realista, né? Ou seja, o brilho da luz na pele, visto que a pele ela tem essa oleosidade que reflete esse brilho da luz.
Agora novamente é só passar o pincel para espalhar de forma bem suave o grafite, deixando o trabalho bem homogêneo. Lembrando que o pincel ele não desmancha o trabalho feito com a caneta borracha e o lápis. O pincel só suaviza todo o trabalho feito para ficar com esse visual bem realista.